Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, né? Em que Deus já falou conosco. Glória a Deus. Sentimos a sua presença aqui em nosso meio. No início, lemos, né, a leitura oficial, que fala de Jeremias indo à casa do oleiro. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O título desta mensagem é Mulheres nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Vaso nas mãos do oleiro. Fale para a sua companheira: você é um barro na mão do oleiro. Então deixe ele fazer o jarro que ele quer fazer. Glória a Deus. Estas mãos são poderosas. As melhores mãos para moldar um barro e se tornar um vaso excelente são as mãos do Mestre amado. Ele que nos formou ainda no ventre da nossa mãe. Ele que tem o poder, o domínio, a soberania de nos moldar, de tirar todas as arestas, as pedrinhas e fazer um vaso excelente para a sua glória. Glória a Deus. Este Deus, ele é soberano. Sempre que eu medito, sempre que eu falo, sempre que eu leio a palavra de Deus, esta passagem me vem a soberania de Deus. De um Deus que tem domínio, poder sobre cada um de nós. E quando estamos com algumas pedrinhas, precisando, né, com alguma rachadura, precisando de um vaso excelente, de ser este vaso, ele quebra, como Jeremias fez, que estava quase pronto, e ele quebrou e fez outro vaso. Só ele que tem este poder de fazer. Só ele que é capaz de fazer um vaso novo para a sua glória. Dói, choramos quando estamos sendo moldados. Muitas vezes até reclamamos e muitos até murmuram. Não precisa tudo isto, para que isso? Meu Deus, será que ele não vê que eu sou fiel? E ele dizendo: mas eu sou o oleiro. E eu faço como eu quero, na hora que eu quero. Aleluia.
vaso nas mãos do oleiro. Mulheres, homens, nas mãos do oleiro. Aleluia. Que visita esta de Jeremias. Que visita na casa do oleiro. Que dia memorável. Que dia importante na sua vida que ficou marcado para nós, registrado na palavra de Deus para edificação nossa. A visita de Jeremias à casa do oleiro. Tem uma cidade ali próxima de Penedo, quando a gente passa o rio, eu não lembro o nome da cidade. Alguém que foi? Neópolis, né? Carrapicho, né? Eu acho que é isso, né? É Carrapicho? É Neópolis? Pronto, ali. Quando nós estamos em Penedo, que atravessamos a balsa, né? A próxima cidade, quase toda ela tem olaria, né? São muitos oleiros ali trabalhando todos os dias. Fabricam, né, muitos vasos de barro. Eu já comprei vários ali. E um dia a gente passando, entramos e fomos ver como o oleiro trabalha. E eu me reportei, me lembrei, né, desta visita de Jeremias à casa do oleiro. E que habilidade, né, o oleiro, eles têm com aquele barro. A gente vê um barro escuro, que você não dá nada por ele, né? Aquela coisa liguenta assim, que mela, né? Quando a gente pega, fica todo melado assim, mas que é próprio para fazer vasos. E ele sabe qual o tipo do barro, né? O oleiro sabe qual o barro que ele vai trabalhar, ele conhece. E ele vai moldando. Eu acho lindo que é de dentro para fora. Ele vai, aquela mão vai lá dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele vai, né, colocando aquela mão, uma rapidez, e de repente a gente pensa que não, ele bate de novo, não, acho que ele vai encontrando algumas pedrinhas ali, né, e vai, desmancha de novo, pega outro pedaço, e é assim uma habilidade que só o oleiro, né, sabe fazer, trabalhar com o barro. E ali me trouxe várias lições, o cuidado, a habilidade, aquele vaso que ele, na mente, ele já decidiu qual era o modelo. Você não sabe se vai ser um pote, uma quartinha, um jarro de enfeite, você não sabe o que é que vai ser. Só quando ele termina de moldar, e você pensa, meu Deus, parece que é uma bola. Não, parece que é um funil. Não, parece, pensa que não, é um vaso, um jarro bem bonito. Aí você, não, acho que ele vai fazer agora um pote. Vai de colocar água. E ele vai, pensa que não, é uma quartinha. Quando ele vai terminando, é que você, né, vê, né? E aí tem todo um processo de modelagem, né? E ele vai fazendo segundo ele quer que seja. O que eu acho lindo é isso, é a modelagem, a finalização do vaso é segundo o que ele já decidiu que fosse. Você ali assistindo, você tem várias ideias. Eu acho que é esse tipo, eu acho que é aquele, porque lá na prateleira ele tem vários modelos. E aí você fica, eu acho que é aquele modelo. Aí ele vai, não, acho que é aquele outro. Aí de repente ele bate de novo aquele, desmancha tudo, aí vai fazer de novo, tira algumas pedrinhas ali, torna a fazer de novo, do jeito que Jeremias viu, quando chegou à casa do oleiro, né? E marcou o ministério de Jeremias. E Deus, nesta manhã, está dizendo, eu sou este oleiro. Eu sou este oleiro que tenho poder e domínio sobre o barro. Eu sou quem faço, eu quebro, eu modelo e eu deixo do jeitinho que eu quero. E todo o processo do barro está sobre o domínio do oleiro. A modelagem,
quando vai queimar, né? Ele sabe o ponto, nem pode passar, nem pode atrasar, senão fica cru. Tem que ser no ponto exato. E aí quando você reclama, quando o oleiro está moldando, quando você está sendo queimado também nas provações, glória a Deus. Deus, Ele é o oleiro. Formou Deus o homem. Vamos ver aqui o que diz Gênesis 2:7. O que é que nos diz? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus formou do pó da terra, soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. Glória a Deus. Aqui vemos a formação do homem. Desde o início, nós vemos a importância deste oleiro na formação do homem. E ele fez o homem segundo a sua vontade, o seu querer, da forma que ele queria que fosse. A primeira mulher também. Tudo sobre o domínio de Deus. Oleiro, ele trabalha nesta olaria e decidindo os objetos, os vasos que ele quer que seja feito. E nós estamos na olaria deste Deus poderoso, que soprou nas narinas do homem e deu fôlego de vida. Glória a Deus. Como é bom estarmos em sua presença. O oleiro, ele é formador. Trabalha com aquele barro até formar um vaso, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Aleluia. E a primeira palavra que Jeremias ouviu foi: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas ele disse a Deus: ah, Senhor. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você hoje amanheceu temeroso, dizendo: ah, Senhor, eu sou criança, não sei falar, eu não sei como enfrentar este problema. Diversos problemas de repente você está enfrentando no seu lar, no seu trabalho, na sua vida emocional, e você está dizendo: Deus, estou como uma criança diante deste problema. Aqui era Jeremias dizendo: Senhor, diante de tamanha responsabilidade eu me sinto uma criança. Eu nem sei falar.
Deus disse: é eu que estou te enviando. Tu irás, e tudo quanto eu mandar falar, você vai falar, porque eu estou contigo. Eu vou na tua frente. Glória a Deus. Deus está dizendo para cada um de nós nesta manhã: descansa em mim. Realmente você não está o poder, o domínio de resolver nada, de falar muita coisa, de agir, porque se você for agir segundo as suas forças, vai dar tudo errado. Mas eu vou na tua frente e eu vou agir, eu vou quebrar ferrolhos, derrubar muralhas, aleluia. Deus está dizendo: você é uma criança, mas eu sou o oleiro. Glória a Deus. Jeremias, antes que te formasse, Jeremias, no ventre materno eu já te conhecia. Era Deus dizendo: Jeremias, tu estás pensando que eu estou te vendo agora? Eu sou o Deus que vê. Eu sou o Deus soberano que prescruto o mais íntimo do ser humano. Jeremias, eu já te conhecia no ventre. Como é que tu estás dizendo que é criança e não sabe falar? Se foi eu que te formei, te preparei, estou te moldando. Aí depois que ele falou tudo isto, Deus disse: você vai falar, você vai fazer tudo que eu ordenar, porque quando eu mando é para ir, quando eu chamo é para obedecer, quando eu ordeno é para ir sem nem questionar. Glória a Deus. Nesta manhã Deus está falando. Deus está bradando aqui nesta manhã, como Deus soberano, está dizendo para nós: eu chamo, eu escolho, eu faço, eu ordeno, e você tem que só obedecer. Aleluia. Ele é quem forma o vaso como ele quer. E Jeremias ainda, no início, vemos ele dizendo: sou uma criança, eu não sei falar. Olha, Jeremias, eu já te conhecia bem antes de você entender que existia, eu já te conhecia. E Deus está dizendo nesta manhã: quando você diz eu não posso, o poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. É o poder de Deus, é a soberania dele, é o querer dele, é a vontade soberana dele. E ele nos conhece muito mais do que nós mesmos, porque ele foi quem nos formou. Quando Jeremias disse: eu sou criança, ele disse: olha, Jeremias, eu já te conhecia. Eu estou te chamando, te enviando, porque eu sei quem é você. Eu te formei no ventre, quando você ainda não era formado totalmente. Um embrião ainda estava se desenvolvendo. Eis que eu já te via, Jeremias, na madre, no ventre da tua mãe. Eu já te conhecia. Aleluia. E nesta manhã ele está dizendo: descansa em mim. Eu sou Deus de Jeremias, eu sou Deus soberano. Você não está só, eu estou contigo. Aleluia. O que eu acho lindo é que há muitas passagens, aqui no livro de Jeremias, mas nós, quando vamos meditando na palavra do Senhor, aí vamos para o Novo Testamento. Aqui é Velho Testamento, nós vamos para o Novo Testamento, e aqui está o apóstolo Paulo também falando sobre esta soberania do oleiro, que ele faz como ele quer.
E nós não temos que questionar as suas ordens, o seu chamado. Quando Ele manda, nós temos só que obedecer. Vamos para o Novo Testamento, em Romanos 9, que coisa linda. 20 e 21, o apóstolo Paulo também, ele falou desta soberania. Ele também já conhecia este Deus que governa tudo. E ninguém pode ensinar ele nada, que ele é soberano, ele governa, ele é Senhor, ele é oleiro, ele é mestre por excelência. E aqui a palavra do Senhor nos diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem somos nós para discutir o querer, o agir de Deus e a sua vontade, que é soberana? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem somos nós para dizer àquele que nos fez: por que eu sou assim? Você já perguntou? Deus está te dizendo: quem é você para questionar os meus desígnios e de dizer por que eu fui formada assim? Eu questionei na minha adolescência a forma de ser, o temperamento. Aquela jovem que ria muito, que gostava de falar, que queria ser como a irmã, que era muito calada. E eu me comparava: eu sou como meu pai, mas eu não queria. E minha mãe é como a minha irmã como a minha mãe. E por que eu não nasci assim? Porque eu sou assim? E Deus me deu uma resposta depois de muita oração. Na minha adolescência, eu precisava que este oleiro falasse comigo. E um certo dia Deus usou a minha mãe. Deus fala como Ele quer. E estava eu e minha irmã questionando no quarto. Há muitos dias que eu já vim orando e dizendo a este dono, a este mestre, a este soberano: por que tu me fizeste assim? E eu chorava, porque eu queria ser de outra forma. E eu fui questionar na minha pouca sabedoria. E o oleiro preparou o momento certo para me responder, em dizer que Ele é soberano. E nós não temos que questionar como Ele nos fez, porque Ele não erra. Diga para a sua companheira: Deus não erra. Ele te fez perfeito. Ele te fez único. Não tem ninguém igual a você. Você é único. O oleiro está dizendo nesta manhã: agradeça, porque eu te fiz, porque eu te formei, eu te chamei. E um belo dia estava eu no quarto. Minha irmã foi passando, eu estava orando, aí depois me levantei e a gente começou a conversar. Ela: Mira, esta semana eu estava fazendo uns questionamentos a Deus. E eu sei que eu não posso fazer esses questionamentos a Deus, mas eu estava fazendo. A forma como eu sou, eu não gosto de ser. Aí eu me assustei. Aí eu parei assim, eu disse: você
como assim? Ela disse, eu queria ser como você. Eu disse, você queria ser como eu? É porque você não sabe como é difícil. Gostar de falar, e naquela época, né, que ainda era mais, muitas exigências para adolescente e tudo, nem toda hora a gente podia estar rindo, né, que muitos diziam, Jesus chorou, Jesus não riu. Se Jesus era ele tinha a parte humana, claro que ele riu também, né? Não só chorou e riu, sentiu tristeza, ele sentiu compaixão. E aí eu disse, mas você? Ela disse, sim, há momentos que eu quero ser como você, porque é difícil ser como eu. Às vezes quero falar alguma coisa, quero responder, e não me vem na hora, só depois. E assim, aí saio questionando, colocando os pontos. Minha irmã, pelo amor de Deus, eu venho orando há dias, pedindo uma transformação do temperamento, porque Deus controla, né? Mas transformação, do jeito que você nasceu, você vai partir. Foi Ele que formou você assim. E eu fui questionar também, colocar meus pontos, ela colocava os dela. Minha mãe na sala entrou no quarto e disse, o que é que eu estou ouvindo? Você, Lúcia, questionando, aí saiu, né, apontando o que ela tinha falado. Você também, Miriam, Deus não erra. O Deus que formou as duas no meu ventre, Ele é perfeito em tudo. Deus vai te usar, Lúcia, assim, assim, assim. Deus vai te usar, Miriam, assim, assim, assim. O Deus que formou vocês no meu ventre, Ele não erra e Ele é perfeito. E eu sou feliz por ter vocês assim diferente. E a partir de hoje, ninguém questiona mais isso, viu? Aqui dentro do meu lar. Ninguém questiona mais, porque Deus é perfeito em tudo que faz. Você já agradeceu hoje pela forma que Deus te fez? Não questione mais. Não diga mais, porque eu sou assim. Porque eu fui formada assim. Deus nos forma com um propósito. Aleluia. Quem és tu, ó homem? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Pare hoje de questionar e só louve, só agradeça. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso, para honra e outro para desonra. É Ele que governa tudo. Agradeça, adore. Ele age da forma que quer e nós apenas somos o barro. Diga para a sua companheira, como barro, não falamos. Como barro, não damos ordens. Como barro, não ensinamos. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é soberano. Aleluia. Ele fala, Ele dá ordens, Ele determina como deve ser feito. É o oleiro, amassado, moldado. E Ele sabe o vaso que deve ser feito. Mas Ele quer que sejamos um vaso de qualidade. Um vaso para a honra e não para a desonra. E Jeremias, aleluia,
foi à casa do oleiro. Desce Jeremias à casa do oleiro, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, quebrou. Mas o oleiro tornou a fazer, e Jeremias estava lá observando. Outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Será que eu não posso fazer, Jeremias? Como este oleiro fez agora, o vaso quebrou, mas eu refiz. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, tu estás vendo como é que está a situação, mas eu sou quem governa. Eu posso fazer outra vez com o meu povo. Eu posso restaurar, eu posso refazer, eu posso fazer outro vaso. Ele via aquele barro quebrando na mão do oleiro, o vaso, que estava sendo formado. Um barro, um vaso sendo formado e quebrado na mão do oleiro. E aí o oleiro pegou de novo aquele barro que ainda estava maleável e foi fazer outro vaso. E Deus disse: do mesmo jeito que você está vendo este oleiro trabalhar, eu te trouxe para a casa do oleiro para te dar lições da minha soberania. Você desde o início está dizendo: eu sou uma criança, quem sou eu? E eu dizendo: eu te formei, você vai, o que mandar falar, você vai falar, estou contigo, eu vou te dar força, não temas. E agora eu te trouxe à casa do oleiro para te dar uma lição aqui, vendo, essa prática, essa lição prática que você está vendo aqui. O oleiro moldando o vaso e ele se quebrando nas suas mãos. Assim, Jeremias, é o meu povo. Nas minhas mãos eu faço como eu quero. Eu tenho poder, assim como este oleiro, você viu, refazendo este vaso que quebrou nas suas mãos. Eu tenho o mesmo poder de fazer. A mão do oleiro é perfeita. E Jeremias viu como de repente aquele oleiro voltou a pegar o mesmo barro que tinha se quebrado e formou outro vaso. É assim que ele faz conosco. Quando estamos passando na olaria deste oleiro, e muitas vezes precisamos tirar algumas arestas, algumas pedrinhas que dificultam o uso do vaso. Ele vai lá, só ele que pode fazer e sabe fazer, mas ele nos leva às vezes para um vale e nós choramos e nós reclamamos e nós indagamos muitas vezes, às vezes em silêncio, sem falar, mas tem muitas interrogações que surgem. Por quê, para quê, e por quê, e para quê, e para quê, e por quê? Aí Deus diz: eu vou te levar, Jeremias, à casa do oleiro, para que tu possas ver de perto como é que eu faço com quem eu quero. Que eu tenho o poder de transformar, o poder de moldar. E sempre quando passamos na casa do oleiro, aleluia, ele começa a fazer um vaso novo. E passamos a conhecê-lo mais. Ele nos chama para o secreto. Ele nos chama para um ajuste. E nós que muitas vezes achamos que já o conhecemos tão bem,
mas nós sempre estamos conhecendo Ele a cada dia. E a cada dia Ele se revela para nós através da sua palavra. Se revela quando oramos, se revela quando nós louvamos. E a sua palavra fala conosco poderosamente. E Ele vai falando conosco. E quando Ele nos leva para ser moldado nesta casa do oleiro, e temos que renunciar a algumas coisas, algum querer, algum agir, algum pensamento que está já enraizado. Eu acho que é assim, deve ser assim. Aí Deus diz, vamos lá à casa do oleiro, vamos dar um passeio, como eu fiz com Jeremias. E você vai ver que não está tão bem assim. Aí é quando ele quebra o vaso. Aí você, meu Deus. E o vaso que eu acho lindo, que é o vaso e o oleiro. Não tem mais ninguém ali interferindo em nada. Vocês observaram que é assim? O trabalhar do oleiro é só o oleiro e o barro. É só eles dois. Pode quem quiser chegar dizendo, eu acho que esse vaso que você vai fazer devia ser assim. Não, se cale, porque eu sou quem estou aqui com a mão na roda. O barro está nas minhas mãos e eu vou definir o que é para ser feito. E neste particular, não adianta você chamar ninguém, porque o oleiro não deixa. Ele está dizendo nesta manhã para nós, é só você e eu. É só você e eu. É só você e eu. Obedeça. Casa de oleiro é só você e Deus. Não é para chamar ninguém. É só você e Deus. Porque Ele vai falar com você particularmente. Mas eu acho lindo é que aquela casa do oleiro, Ele tornou a fazer outro vaso. Deus nos conhece e ama. E Ele sabe o tipo de massa que nós somos. E como Ele trabalha conosco. Ele sabe o secreto. Ele sabe o secreto que Ele tem para trabalhar conosco. Salmo de número 139. Aqui mais uma vez nós estamos nos reportando, lendo uma passagem que fala sobre a soberania de Deus. Aleluia. 139, alguns versos. 13 nos diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Veja que Deus falou com Jeremias que tinha formado ele, conhecia ele, né, no ventre materno. E aqui o salmista diz: tu me sondas, tu me conheces. Tu conheces o meu interior, tu teceste eu ainda no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que com modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma, eu sei muito bem. Eu sei muito bem. Eu te conheço, Senhor. A tua grandeza. O salmista parou neste dia para enaltecer a soberania de Deus. Deus nos conhece e ama.
A argila, ela fica centralizada ali na roda. E o oleiro vai moldando, vai fazendo do jeito que ele quer. Ele projeta e ele executa. Assim é Deus. Ele projetou cada um de nós. Deus não erra em nada, Ele é perfeito em tudo. Ele projetou, Ele designou. Glória a Deus. Quando você nem imaginava quem era Deus, Ele já estava te contemplando. Muitos não nasceram no lar cristão, mas Deus já estava contemplando. Eu vou moldar, eu vou fazer, eu vou refazer. E vou deixar do jeitinho que eu quero. É a casa do oleiro. Ele nos coloca no centro da sua vontade. Eu sempre digo, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. E Ele faz sim um novo vaso. Como é que está você hoje? Como você estava e como você está. Você o conhece muito mais agora, não é? Mas foi preciso os vales, foi preciso conhecê-lo mais, para que ele também pudesse se revelar mais a cada um de nós. E o salmista diz: tu és tão tremendo, tu és tão maravilhoso. Ele continua exaltando a soberania de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, nas profundezas da terra, fui formado. Quando no oculto fui formado e entretecido cada célula, cada órgão, cada sinapse, cada veia, cada artéria, tu foste tecendo dentro do ventre da minha mãe. E eu nem sabia que tudo isso estava acontecendo. Mas no oculto, foi no oculto, no ventre. Aleluia. Os teus olhos me viram. Isto é maravilhoso, irmãs. Os teus olhos me viram. A substância ainda é informe, na fecundação, quando o embrião se encontrou com o óvulo, ali ainda estava tudo tão informe. Na fecundação, os primeiros dias, nada definido ainda, mas estava ali. Ele disse: no oculto, naquela fecundação, quando ainda meus órgãos não estavam formados, eis que tu já estavas me contemplando. E no teu livro, a substância ainda informe, o salmista diz. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Mas tu tens um livro, ó Deus, que tudo já estava sendo determinado por ti. Quando nenhum deles ainda havia. Quando nada ainda podia dizer. Uma ultrassom que fizesse não ia definir nada. Apenas era a fecundação ali, o óvulo, com o embrião. Mas o teu olhar, a tua soberania já me contemplava. Quero dizer a você nesta manhã, esta mensagem de reflexão sobre a soberania de Deus. Deus não desiste de você. Deus te contempla, Deus te vê, Deus te ama. Ele é soberano. Não questione os desígnios dele.
mas também quando Ele te levar para a olaria, deixa Ele fazer o que Ele quer fazer com o vaso, com o barro, quebrando o vaso e fazendo outro vaso. Ele é soberano, Ele tem poder. Vamos ter um coração agradecido a Ele por tudo que Ele é capaz de fazer, pela sua soberania, o seu querer, o seu agir em nossas vidas. Muitas vezes nós questionamos algo que não era para questionar, né? O apóstolo Paulo disse: quem é o objeto para reclamar daquele que fez? Quem é o vaso que tem o poder de reclamar pela forma que ele foi feito? Quem tem domínio sobre ele é quem determina como é que tem que ser feito. Então não reclame a maneira como Deus te formou, porque foi perfeita. Diga para a sua companheira: você é única. Não tem ninguém igual a você. A forma que Deus te fez quebrou. Foi as mãos do Todo-Poderoso que te modelou, que te formou. Ainda no ventre. Veja quantas passagens a gente leu nesta manhã, não é? Deus formou o homem do barro, soprou nas suas narinas, deu vida, e ele se tornou alma vivente do barro. Glória a Deus. Jeremias na casa do oleiro, e Deus dizendo: ó Jeremias, por que você está dizendo que não vai? Se eu te conheço mais do que você, eu te vi ainda no ventre, como é que você está querendo dizer que eu não lhe conheço? Me querendo colocar desculpa para não obedecer às minhas ordenanças. Vai, eu vou te ajudar, você vai falar. Sou eu que estou mandando, obedeça. Glória a Deus, aleluia. E Jeremias obedeceu a voz de Deus. Aí, o apóstolo Paulo: quem é o objeto para reclamar? Não, nós não temos poder sobre o barro. O oleiro é quem tem poder. Não questionem, que ele é quem sabe como vai fazer. E nós estamos aqui: Senhor, quero ser um vaso de honra, um vaso para a tua glória, um vaso para ser glorificado o teu nome. Nesta manhã, o soberano se revelou para nós dizendo: eu que te formei, eu que te chamei, eu sou mesmo que te ordeno e te digo: vai nesta tua força. Eu te conheço mais do que você. Eu que te formei, eu que te chamei. E quando estiveres passando no vale, não reclame não questione não. Porque eu sou o oleiro que quebro e faço outro vaso para a honra, para me glorificar. Só me glorifiquem e exaltem o meu nome, porque eu tenho, Deus está dizendo, domínio sobre todos vocês. Quem está feliz nesta manhã e agradece por conhecer este Deus, este oleiro, que nos molda e nos faz o vaso segundo o seu querer. Não questione, porque eu sou assim, porque nasci assim, porque Ele é soberano em tudo que faz. As irmãs vão estar adorando ao Senhor com um hino, e você aguarde que daqui a pouco estaremos orando. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim.